Shalom Aleichem, boas novas diretamente de Israel para vocês. Hoje eu vou comentar sobre 3 palavras, mitzvot, chukim e mishpatim, mandamentos, estatutos e juízos. Essas 3 palavras são relacionadas entre si, mas cada uma delas são apresentadas de maneira distinta e específica na Torá. Fica comigo aí para a gente conversar sobre isso. Na porção anterior, que se chama Itró, ou Jetro, o sogro de Moisés, a gente vê a revelação dos 10 mandamentos, ou melhor dizendo, as 10 palavras, em hebraico são chamadas Aseret Divrot, essas 10 palavras que conformam o sinal de aliança entre Deus e o povo de Israel, que para a maioria das pessoas é tomada como a base central do código de conduta moral. Se a gente perguntar para uma pessoa se ele é a favor do assassinato, ele vai falar que não, ou se ele é a favor do adultério, ele vai falar que não, com certeza, né? Mas o Shabat, por exemplo, que é o sábado, que está também nos 10 mandamentos, às vezes ele é tomado com pinça por alguns, por outros não, e ele é considerado como algo só para os judeus. É verdade que o Shabat ele tem uma característica específica para o povo de Israel, mas ele foi estabelecido como dia sagrado lá em Gênesis, a gente vê. Vaivarech Elohim et yom hashvi'i, e Deus abençoou o 7º dia, Vaikadesh oto, e o santificou. Então, lá em Bereshit, lá em Gênesis, a gente vê que esse dia já é estabelecido como sagrado, um dia abençoado. E depois ele vai ser estabelecido como uma mitzvah. E a gente vai entrar já na questão da mitzvah. Logo, mais para frente, ele é estabelecido também como um sinal de aliança. E aí já entra o Shabat como um sinal de aliança entre Deus e o povo de Israel. Mas o Shabat aqui é somente um dos componentes das 10 palavras que, como eu comentava, para a maioria das pessoas, é considerado um código de conduta moral universal, sobre valores universais. E se a gente observar os 10 mandamentos, ou melhor dizendo, as 10 palavras, a Aseret Divrot, elas são divididas entre relação entre o homem e Deus, e os outros 5 que relacionam o homem e o próximo. Então vamos ler junto aqui para entender. Eu sou Hashem, teu Deus. Relação entre o homem e Deus. Não terás outros ídolos. Também entre o homem e Deus. Não jurarás pelo nome de Deus em vão. De novo, relação entre o homem e Deus. Observarás o Shabat e o recordarás, também entre o homem e Deus. Já o número 5, honrarás ao teu pai e à tua mãe. Aqui relaciona entre o homem e o próximo, que é, no caso, o pai e a mãe, mas, ao mesmo tempo, ninguém pode honrar ao pai e à mãe mais do que a Deus. Então, acho que esse é o número 5, são os 2. E já do 6 até o 10, não assassinarás, não cometerás adultério, não sequestrarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás nada do que pertence ao seu semelhante. São relação entre o homem e o seu próximo. Mas a Aseret Divrot, as 10 palavras, elas são muito mais do que um código de leis. Elas são também, gente, contrato de aliança entre Deus e o seu povo. Vocês sabem que até os dias de hoje existe no casamento judaico a Ketubá, que é um contrato de aliança, onde estão ali os direitos e os deveres, né? Muito mais do homem do que da mulher, porque o homem deve prover, deve cuidar, deve assistir. Então ali estão expostas, né? Estão expostos todos os direitos e os deveres dos dois. Assim também foi a Torá, quando Deus fez uma aliança com o seu povo. A dádiva da Torá, ele foi um ato também de chesed, de graça de Deus entre o povo. Porque quando Deus se importa com o povo, ele vai dar um conjunto de regras que vai preservar esse povo. Neste livro aqui, contém normas que vai nos conduzir à vida. São como leis de trânsito que servem para guardar a segurança do trânsito. Se nós observarmos toda essa escritura aqui, a gente vai andar de maneira segura, sabendo o que nós devemos ou o que nós não devemos fazer. Agora, existe um nível muito maior quando esta Torá, ela está no nosso coração e não somente no papel. Este é um outro nível de relacionamento com Deus, mas a própria Torá diz, e agora a gente vai ler em Deuteronômio capítulo 26, Hayom hazeh Adonai Elohecha mitzavcha la'asot et hachukim ha'ele ve'et hamishpatim ve'shamarta ve'asita otam bechol levavcha u'bechol nafshecha. Neste dia, o Senhor teu Deus, Adonai Elohecha, mitzavcha, nós vemos aqui as 3 palavras que a gente comentou. Mitzavcha ordenou, la'asot et hachukim ha'ele,
Hukim, estatutos. Ve'et hamishpatim, e as ordenanças. Ve'shamarta ve'asita otam, e guardarás e as farás. Bechol levavecha uvechol nafshecha, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Então posso encarar os mandamentos, os estatutos e os juízos de Deus somente como obrigação, ou eu posso cumprir com todo o meu coração, com toda a minha alma. Isso vai depender do nível que eu tenho de amor a Deus. Vamos agora destrinchar um pouco essas 3 palavras que a gente comentou segundo o dicionário. Mitzvah é uma instrução da Torá que requer a realização de uma ação, que confere à pessoa que pratica direitos no mundo vindouro. Hukim, estatutos, é uma afirmação baseada em experimentos e observações explicando a natureza ou fenômenos nela. Hok pode ser considerado também uma lei física, algo que foi estabelecido através de um experimento. Também significa um conjunto de regras de um país ou uma organização. E no contexto da Torá, a gente vai ver que a palavra Hukim se refere a um conjunto de regras para que eles se organizem como uma sociedade. Mishpatim é um conjunto de leis de uma determinada sociedade. Como eu comentava, são palavras que são relacionadas entre si, mas elas são apresentadas de maneira distinta, em lugares específicos. Os sábios estabeleceram que existem 613 mandamentos, e dentro desses 613 mandamentos estão Hukim e Mishpatim, os estatutos e as ordenanças. Olha só como começa a porção dessa semana. Ele hamishpatim asher tassim lifneihem. Estas são as ordenanças que porás ante eles. E aí a gente vai ver uma série de regras que foram dadas para aquele contexto específico, para aquele povo específico, que demarcam limites sociais dentro de cada papel social. Ninguém é maior do que ninguém, mas cada um tem a sua função dentro da sociedade. E circula dentro desses papéis sociais o que cada um deve fazer ou deixar de fazer. Então a Torá é muito clara com relação ao direito da outra pessoa, ao direito de liberdade. Por exemplo, naquela época existiam escravos. Então o escravo ele não deveria servir mais do que 7 anos, ele deveria ir livre. Isso nos mostra o quanto a Torá valoriza a liberdade. Se o escravo, ele de repente fala, não, eu não quero ir embora, eu gostei dessa casa, dessa família, eu quero ficar aqui para sempre. Então nesse caso ele faria um voto e ele ficaria ali por opção própria e não por obrigação. A Torá também nos mostra a importância da propriedade privada. É proibido mover uma cerca de lugar. Inclusive se um boi do seu gado atravessar aquela cerca e pisar na vinha do outro, você tem que pagar indenização pelo dano causado. E aqui nessa porção a gente tem aquele verso famoso também, olho por olho e dente por dente, que no caso se trata de um dano causado, de uma possível briga que possa ser causada e que nesse caso se fere a uma mulher grávida. O olho por olho, dente por dente se refere aos gastos que a pessoa deveria pagar, os gastos médicos que deveriam pagar para aquela outra pessoa. E no caso, se a pessoa perde a vida, cada vida deve se pagar com outra vida. Então é muito importante que aqui fica marcado o limite físico e o limite espacial de cada lugar e o limite físico, corporal de cada pessoa. Mas é importante ressaltar que esses preceitos, eles são dados em um contexto temporal específico e eles devem ser interpretados segundo a realidade daquele contexto. Hoje, por exemplo, nós não temos escravos, mas tem uma coisa que não existe validade, que é a justiça. Então, cada um desses parâmetros ele deve ser trazido e interpretado segundo a realidade atual, porque a justiça não muda. E aí eu quero conectar com o versículo de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 20. Tzedek tzedek terdof, lema'an tihyeh ve'arashta et haaretz asher Adonai Elohecha noten lecha. Justiça, justiça perseguirás, e viverás e possuirás a terra que Hashem teu Deus te entrega. Justiça, justiça perseguirás, não somente valorizar a justiça, não somente fazer o que é justo, mas correr atrás da justiça, persegui-la. A cultura pode mudar, o contexto histórico pode mudar, mas a justiça não muda. Este princípio é imutável. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Besorot tovot, leitraot, boas notícias e até logo. Te vejo aqui no próximo vídeo.